Isso me mostra que eu tenho maturidade. Por quê? Porque todos nós estamos crescendo. Agora, a grande questão não é tão inspirador quando você vê um irmão, uma irmã, que anda em paciência? É uma referência de paciência, é uma inspiração. E aí você olha assim e fala, meu Deus, como essa pessoa é paciente, como ela é longânima, como ela é amorosa. Então, uns são inspiração, outros talvez testam a nossa paciência. E faz parte, porque todos nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Mas a grande questão que a gente precisa entender é que o fruto revela o senhorio de quem está te governando. Porque se nós temos uma nova natureza, e temos em Cristo Jesus, onde o amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, essa é a expressão daquele que é nascido de novo. É o fruto que é revelado, por quê? Porque é a sua nova natureza. Só que isso nós estamos desenvolvendo. A gente cresce na fé, a gente cresce no amor. E nós estamos crescendo, amém? Amém. 1 Coríntios 11, 17. Nisso, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, e ele vai falar sobre a ceia. E é interessante por quê? Porque a gente pode fazer um ajuntamento, e é uma coisa lícita, verdadeira, e é a vontade de Deus, mas você pode fazer a coisa certa, se tornar a coisa errada, e colher do fruto errado, se não fizer da maneira certa e com o coração certo. Ele está dizendo, vocês estão se ajuntando, que é a coisa certa, mas em vez de ter acréscimo, vocês estão fazendo para pior? Vamos continuar. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E dissensões são divergências de opinião, interesses ou sentimentos que geram discórdia. Então Paulo estava dizendo assim, entre vocês está tendo divisões, sentimentos, emoções, vocês estão divergindo no parecer, nas emoções, no propósito, nos sentimentos. Isso está acontecendo entre vocês, eu estou recebendo esses relatórios e em parte eu creio. Vamos continuar. Aí no 21, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que não tinha falta de dom algum. Se você ler os capítulos antes, você vai entender. E Paulo está dizendo assim, vocês estão fazendo a coisa certa, se juntando. Mas o que era para ser bênção, para ser para melhor, está sendo para pior. Porque vocês estão em dissensões, vocês estão dividindo no sentimento, na opinião. Inclusive eu estou sabendo que vocês vêm, uns comem, outros ficam com fome, e tem até aqueles que se embriagam no meio de vocês. Vocês não têm comida em casa, não? O propósito de se reunir era certo ou não? Havia os dons de operação, sim ou não? Mas precisava de ajuste. Só que é interessante, por quê? Porque foram duas palavras que saltaram no meu coração. E aí a gente vai entrar em uma delas aqui agora. No 27, diz assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
E aí eu fiquei pensando, Senhor, e me saltou essa palavra, indignamente. E o primeiro pensamento que me veio é, bom, não está adulterando, não está matando, não está roubando, está indo na igreja, está indo nos cultos, não está nem faltando, furando as escalas. Estou andando certinho, chegou a ceia do Senhor. Ô glória, esse mês eu não falho, eu vou participar da ceia. E aí falo, pronto, agora eu estou digno, eu posso participar. Mas e se eu não fizesse essas coisas que são lícitas? Cumprir a escala, vir aos cultos, ter uma vida de adultério, uma vida de embriaguez, essas vidas de prostituição, são coisas que estão distantes de nós. Na verdade, são as coisas mais grosseiras que vão ficando para trás na nossa vida. Mas se eu não fizesse essas coisas e não devo fazer, eu me torno digno para participar da ceia? Eu me torno merecedor para participar da ceia? Quando na verdade a ceia do Senhor foi o próprio Senhor, o pão partido para que o corpo fosse unido. O sangue derramado para que a gente pudesse ser perdoado e justificado. Então não está baseado no meu mérito, na minha religiosidade, nos meus preceitos, do meu fazer ou não fazer, mas na dignidade, no preço que Jesus pagou para que eu me tornasse o corpo de Cristo e tivesse acesso a Ele. Então o que é dignidade? É aceitar totalmente, plenamente, em plena fé, que eu fui totalmente perdoado. Que o sangue me lavou e eu sou totalmente justificado. E que o poder dele, ele é total, ele está disponível para a igreja, para a minha vida, para a sua vida, para me aperfeiçoar, para me ensinar, para me alinhar, para me mostrar como eu devo proceder sendo Jesus aqui sobre a face da terra. Porque tem coisas que são evidentes, como ele falou, embriaguez. Vocês estão se embriagando, então é evidente quando alguém está embriagado. Mas quando ele diz assim, vocês vêm e comem, e vocês nem partilham, e vocês deixam outro com fome, e vocês estão com sentimentos contrários, com dissensões no meio de vocês. Sabe que dissensões muitas vezes não é evidente? Mas é a motivação do nosso coração. Porque por fora a gente pode estar com a aparência bonita, mas por dentro, aquele que sonda o nosso coração, ele sabe com a interesse e a verdade daquilo que nós estamos fazendo e a disposição do nosso coração. Tanto é que a gente não fica aqui no pode, não pode, é ou não é. Tem tantas coisas que são tão grosseiras que nem deveriam estar perguntando, mas e a motivação do nosso coração? Porque ele disse que nós tínhamos um coração de pedra, mas ele arrancou o coração de pedra e colocou um coração de carne, para escrever as suas leis no nosso coração. Mas Jesus disse também, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. O Espírito da verdade que ensinará vocês sobre toda a verdade. Ele vai prescrutar o seu coração, e ele vai te ensinar, ele vai revelar o meu coração, o coração do Pai a você, para que você venha a me obedecer. Porque na velha aliança, se o homem semeasse e caísse em adultério, que era o fruto, era pecado. Na nova aliança, se o homem olhar com um olhar de cobiça semeando isso, a Bíblia diz que ele já adulterou. Então a gente precisa pensar que o Deus Todo-Poderoso se fez homem. Teve um corpo de carne e osso. Ele era 100% Deus, era 100% homem. Ele foi tentado, mas não pecou. O Deus se fez homem e andou sobre a terra, para que os homens que estão na terra pudessem andar com a presença de Deus dentro hoje. O Deus se fez homem e foi tentado e não pecou, para que os homens que têm Deus,
que mesmo que quando a tentação venha, porque eles têm a presença de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, eles não precisam ceder à tentação e andar como ele andou sobre essa terra. Paulo não estava na ceia. Pedro poderia escrever, Tiago poderia escrever, João poderia escrever, mas foi Paulo que escreveu sobre a ceia. Na noite que ele foi traído, tendo dado graças, ele partiu o pão. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Semelhantemente, ele pegou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança que é dado em favor de vós. Paulo não estava na mesa, mas vivia uma vida de comunhão íntima com o Senhor e teve a revelação da Santa Ceia. Paulo não estava na mesa, mas ele entendeu que em Cristo Jesus ele era totalmente redimido. Sabe por quê? Porque no capítulo 1, do verso 11, Paulo começa dizendo assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O mesmo Paulo que consentia na morte de Estevão e perseguia a igreja, era o mesmo Paulo que teve a revelação que em Jesus Cristo ele era perdoado e o seu estilo de vida agora era andar em unidade para promover o corpo de Cristo. Aleluia! Vamos lá de novo. Aí a gente continua lendo, no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. E aí eu fiquei pensando, examina-se o homem a si mesmo. E aí eu me lembrei do médico. Se você tem algum sintoma, você vai no médico, ele vai ver se tem algum sintoma no seu corpo, ou você vai dizer o que você está sentindo, e ele vai te dar um diagnóstico, ok? Por que ele vai te dar um diagnóstico? Porque ele estudou no livro acerca disso. É interessante por quê? Porque muitos crentes não estão lendo o livro. E como eles vão conseguir um bom diagnóstico acerca de si mesmo? E aí eu não estou falando no lugar onde você fica procurando o erro em si mesmo constantemente para entrar no lugar de condenação. Mas eu estou falando no lugar onde você olha a palavra e ela é um espelho para você. E aí você não fica procurando o erro nos outros, você fica com o coração aberto, escancarado, com as motivações certas, com o coração certo, para que a palavra fale com você e você se torne o imitador. Para que você assuma a sua responsabilidade como parte do corpo de Cristo. Para que você cumpra aquilo que você foi chamado. E examine-se o homem a si mesmo. E aí muitos acabam se examinando no sentido de ir para um lugar de condenação. Num lugar de só erro, de culpa, de condenação. Mas a mesa não é um lugar de divisão. A mesa é um lugar de comunhão, onde ele pega e chama os filhos para reconciliação. O que ele estava dizendo aqui: vocês estão bebendo, estão se embriagando, vocês não estão discernindo o corpo, por isso que tem muitos fracos, doentes e outros que já faleceram, porque vocês não estão discernindo o corpo. E quando eu discerno o corpo? Quando eu ando em unidade, quando eu não provoco divisão, quando eu não falo mal da vida do meu irmão, quando eu não deixo que as fagulhas que saem da minha boca incendeiem uma floresta e deixem um rastro de morte e cinzas por onde passa, porque eu não consigo controlar a minha língua. Aleluia, glória a Deus. Porque quantas vezes o Espírito Santo já não tentou colocar um freio em nós dizendo não fale, mas a gente não consegue ficar calado e tem que abrir a boca e falar, porque senão a gente não satisfaz a nossa carne. Não discernindo o corpo e promovendo divisão.
Aleluia, glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo. Vamos continuar aqui. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando o Senhor nos repreende, não é para vergonha, não é para lançar para longe, mas é para poudar, para que a gente produza mais fruto. Mas é para poudar, para que a gente permaneça nele, frutificando, avançando, crescendo, cumprindo com alegria, com satisfação, com prazer, com diligência, o propósito no qual a gente foi designado. Quando eu falo mal e me afasto de quem Deus me conectou para trazer o crescimento sobre a minha vida, eu estou retardando o avanço e o amadurecimento sobre a minha vida. Eu estou retardando, atrasando o processo daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Sabe por quê? Porque muitas das coisas que Deus tem para nós, elas são perfeitas, mas muitas vezes não vem na embalagem que a gente gostaria. Kenneth Hagin, ele tinha uma máxima. Ele não falava mal de ninguém. E tinha algumas pessoas que de fato eram desafiador. E teve um certo caso que ele ficou pensando, procurando, e foram falando o relatório de como era aquela pessoa. E depois de todo esse relatório dele ouvir todas essas coisas, a resposta dele foi: como ele tem os olhos bonitos? Sabe por quê? Porque ele falou: eu sei o quanto é sofrível ficar tantos anos acamado, então eu não vou dar brecha para o diabo, para dar legalidade para que ele venha tocar a minha vida. Isso é discernir o corpo de Cristo. Isso é preservar pelo corpo de Cristo. Afinal, não foi o nosso sangue, foi o sangue dele que foi derramado. O nosso não pagaria o preço, mas o dele pagou o preço para nos justificar, para nos dar livre acesso, para nos comprar e nos fazer alvo como a neve, totalmente aceitos, totalmente perdoados, totalmente dignos, não na nossa capacidade, mas em Jesus que nos salvou por completo. Então eu não preciso melhorar, é a partir dele que eu melhoro. Então, tem pessoas que falam: eu não vou participar da ceia. Aqui no Verbo da Vida, você não vai ver a gente dizendo: você pode, você não pode. Eu não sei como era outrora na sua vida, aqui não. Aqui a gente lê o que está escrito, e a Bíblia está escrito: examine-se o homem a si mesmo. Se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo. Você constantemente é exposto às verdades da palavra. Então o Espírito Santo tem material suficiente para sondar o meu e o seu coração, e a gente ter o coração ajustado para discernir o corpo de Cristo e andar em unidade sobre a face da terra. Porque Deus tem feito coisas extraordinárias. Agora é interessante pensar por quê. Isso foi só comigo, tá? Mas amém. Teve algumas vezes que eu estava olhando e eu comecei a ficar um pouco crítico. Ah, mas isso deveria ter sido feito assim. Ou isso poderia ter sido dessa maneira, ou assim eu acho que não ficou tão bom. E aí depois eu fui perceber, eu falei: puxa, será que eu estou ficando assim tão top das galáxias e estou assim? Mas eu descobri
que eu não estava sendo tão intenso naquilo que eu fui chamado. E porque eu não estava tão intenso, estava tempo sobrando para me criticar. Se eu tivesse intenso naquilo que eu fui chamado, eu não tinha tempo para estar criticando. E aí o senso crítico foi diminuindo, porque eu estava ocupado demais fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Jesus! Olha a igreja de Jesus. Jesus, quer que eu ore para botar fogo nessa cidade toda aí? João, discípulo do amor. Olha a igreja de Jesus. Faz a fila aí. Mãe, vai lá. Conversa com Jesus. Para mim sentar na direita e o outro na esquerda. Vamos ver quem é o maior. Eu sou o maior. Olha aí que benção. E olha que ele orou, porque ele sempre orou. E ele sempre foi guiado. E ele orou. E os 12 estavam com ele. Mas ele não estabeleceu o valor segundo aquele momento pontual, mas segundo a palavra que era liberada e era poderosa para regenerar o coração deles. Sabe o que é interessante a gente pensar que aqueles que estudaram sobre Jesus, na lei, aguardavam a sua vinda, foram aqueles que não reconheceram quando ele veio, que eram os fariseus, os saduceus. Eles aguardavam por Cristo, estudaram sobre ele, mas não reconheceram, enquanto os cobradores de impostos, os pecadores, as prostitutas, reconheceram quem era Jesus. Então, na verdade, a questão não era pelo nível de pecado, mas pela abertura do seu coração em rendição na dependência do senhorio de Jesus. E aí eu fico pensando, será que na ceia assim, lá na Groenlândia, alguém não está participando da ceia sem discernir, sendo religioso? Como eu tomo a ceia? Não vou com a cara daquele irmão, mas vou tomar a ceia. Não está discernindo o corpo. Não gosto muito daquele irmão, olhou torto para mim. No ministério, se não fosse eu, aquele ministério já tinha afundado, era o Titanic. Beleza, última bolacha do pacote. Mas por que ninguém faz igual eu faço? Mas por que ninguém faz desse jeito, assim e assado? Mas por que não fazem do meu jeito? Talvez porque você precisa aprender a se submeter primeiro, para depois Deus te confiar outras coisas maiores. Mas a grande questão é que é tolice nossa, por quê? Porque não é sobre quem leva o crédito. No reino dele, a glória é sempre dele, não é de mais ninguém. Então é por isso que a gente não está contendendo, nem dividindo, nem brigando, nem competindo. Nós somos corpo de Cristo, uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, gloriosa, adornada, preparada, porque Maranata, o nosso Senhor virá nos buscar. Só que essa mesma igreja de Jesus, depois que ele soprou o Espírito sobre eles, eles nasceram de novo. Jesus disse, permaneçam em Jerusalém até vocês serem revestidos do poder. E esse mesmo Pedro que pegava a espada e passa no pescoço, passa na orelha, vou dar tapa na orelha, vou para cima, quebra tudo, era o mesmo Pedro que quando andava, as pessoas colocavam os enfermos na rua e a sombra dele curava. Eram os mesmos discípulos. Eram os mesmos discípulos que morreram como mártir, que amaram o Senhor e testemunharam até o fim, que entenderam o privilégio de viver o Evangelho e morrer era lucro, porque o viver deles era Cristo. Mas porque eles tinham uma vida cheia do Espírito Santo. É porque eles aprenderam a andar em amor. Esse mesmo João, quando Pedro foi pescar e ficou a noite inteira pescando e estava frustrado, decepcionado mais uma vez, quando Jesus aparece na praia, esse mesmo João diz, Pedro,
O mestre está na praia. Ele entendeu que não precisava competir. Enquanto Pedro estava à frente da igreja, apacentando as ovelhas, João estava cuidando de Maria, a mãe de Jesus, porque ela confiou a ele e a ela. Aí quando você entende que o seu valor não está naquilo que você faz, mas em quem você se tornou, porque Jesus te amou, morreu por você e pagou um alto preço, aí você faz. Você não está competindo, tentando buscar um lugar ao sol. O sol da justiça já pagou um alto preço, te comprou, te lavou, te justificou, te redimiu e te fez ser igreja, um corpo bem ajustado. Ele te conhece de uma forma individual, mas para que você seja uma bênção de uma forma múltipla. Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, porque quem se isola busca os seus próprios interesses. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Acho que eu vou até dançar aqui. Aleluia. Deixa eu abrir Provérbios 18 aqui, para me ler para vocês. Nossa, ainda tenho 3 minutos, passou rapidinho, meu Jesus. Meu Deus. Provérbio 18 diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Agora Provérbios 6, está pertinho já? Deixa eu ler isso daqui, no verso 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E aí eu gosto da versão que fala assim: a 7ª ele abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus nos uniu com um propósito. Não pense que você está aqui de uma forma aleatória. Não pense que você está aqui por acaso, Não pense isso, porque de fato não é. Deus é especialista em nos alcançar. Os planos dele ao nosso respeito são de paz e não de mal. Ele tem um plano glorioso, extraordinário para a nossa vida. Mas quantas vezes a gente não teve que lidar com o orgulho, buscando a alta promoção, ou até com um sentimento de culpa ou de inferioridade? E esse tipo de emoções, sentimentos se levando, contendendo contra a nossa alma. E se a gente não estiver firmado, arraigado em Cristo, o firme fundamento da nossa vida, o diabo de alguma forma vai levar vantagem, vai tentar nos enganar, vai tentar nos ludibriar, vai tentar com que a gente paralise naquilo que o Senhor disse, que é irrevogável sobre a nossa vida. Mas nós estamos dispostos a promover o avanço e o crescimento da pessoa que está ao meu lado? O quanto eu tenho orado por ela? O quanto eu tenho acreditado? O quanto eu tenho permanecido?
O quanto de Barnabé tem sido achado em mim, em acreditar naqueles que talvez nem eles acreditavam neles mesmos. Mas porque você não está olhando segundo a sua perspectiva, mas segundo a visão como o Senhor olha para aquela vida, para aquele coração. O quanto nós estamos firmes e convictos naquilo que Deus nos chamou, estamos avançando e vamos continuar. Não é a questão sobre Paulo estava certo ou Barnabé estava certo, porque ambos amadureceram. A questão é que Cristo tem que ser glorificado nas nossas vidas. Cristo precisa ser revelado nas nossas vidas. E aí o quanto nós estamos dispostos a morrer para que Ele possa viver. Com o ego, com a autossuficiência. Não, nem vou deixar me ajudar, porque muita ajuda quem não atrapalha. Mas uma das evidências de um homem e mulher cheio de Deus é ter um coração ensinável. E às vezes você vai perder um tempo a mais, mas você vai ensinar aquela pessoa, e ela vai crescer, ela vai amadurecer, e ela vai brilhar, e a glória vai ser de Jesus, mas você foi parte disso. O quanto nós estamos valorizando as pessoas que Deus conectou conosco nessa estação, nesse tempo, para promover o crescimento na nossa vida. O quanto a gente tem honrado isso? O quanto a gente tem dado crédito a isso? Porque a gente sempre fala aqui, a unção que você honra é a unção que você recebe. Mas o quanto também a gente pode estar desapercebido e deixando se esvair conexões divinas, coisas que Deus está conectando para promover um novo tempo e uma nova estação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu vou dar um exemplo pessoal, amém? Eu nem falei com ele, mas depois eu me resolvo com ele. Certa vez o Vini falou assim: pastor, se eu fizer um churrasco lá em casa, você vai? E aí eu falei: tá bom, Vini, vamos marcar. E esse vamos marcar ficou até hoje, não foi culpa dele, foi minha. Porque fui eu que fui resistente. Entenda, naquela ocasião, naquela estação, eu estava passando por uma fase que eu precisava de respostas. E ele era bom e perito naquilo que ele fazia. Deus estava nos conectando, não para que ele se orgulhasse, mas porque Deus é um bom pai para me socorrer. Mas por causa do orgulho, eu não deixei esse acesso se estreitar. Quem pagou o dano depois? Foi o bobão aqui. Mas eu sou novo, eu estou aprendendo, amém? Tenha paciência comigo, o Senhor tem. Existe um valor da pessoa que está ao seu lado. Existem dons, existem talentos, existem coisas que Deus já amadureceu nela, que talvez ainda não amadureceu em você. Que tal quebrar o orgulho, ser humilde o suficiente e aceitar o embrulho que Deus está mandando para a sua vida? Vocês estão em silêncio, mas tem unção. Eu posso sentir o cheiro. Então assim, a gente vai apagar as luzes e vocês vão ficar em pé. E tem pessoas que Deus conectou a você e você talvez está desatento. E você vai sair do seu lugar e você vai honrar ela. Mas tem pessoas que você tem um pré-julgamento de coisas que você ouviu, mas você nem sequer sentou ou teve relacionamento com aquela pessoa, mas porque você ouviu, os seus pensamentos e o seu coração foi contaminado com aquilo. E aí você está perdendo a boa parte do Senhor nessa área da sua vida, porque você não guardou o seu coração, onde procede as fontes de vida. E você sabe que eu estou falando com você. E aí você vai sair do seu lugar, porque você é manso e humilde como Jesus, e vai amar a vida dessa pessoa.
vai se alinhar e vai se ajustar. Afinal, daqui a pouco todos nós vamos estar no céu, nas ruas de ouro, de frente ao nosso Rei, de frente ao nosso Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ah, mas o que vão pensar? Eu não sei, eu sei o que ele pensa a respeito de mim é bom, é agradável, é favorável, é poderoso. E aí, vamos começar a se mover, não? Só para não falar que você só vai falar defeito. Não, não é defeito não. Você vai amar e honrar a vida dessa pessoa. Sabe, a Bíblia diz assim: se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, e você vir trazer a oferta no altar, deixa a oferta lá. Vai lá, se acerta primeiro, depois você volta e traz a sua oferta. Deus não está interessado muito sobre, primeiramente, aquilo que você pode fazer, mas em quem você se torna nele, e a partir disso, naquilo que você faz, porque você vai fazer com o coração inteiro. Aleluia. 2 minutinhos. Ah, mas não fui eu que fiz. Peça perdão. O maduro cede primeiro. Da glória. Não saia com nenhuma indiferença. Pode ser até na roupa que você olhou e falou: não gostei dessa roupa, essa pessoa se veste tão mal. Tudo bem, a opinião é dela. Então, guarda o seu coração e guarda a sua língua, mas ama essa vida, está tudo certo. Eita glória. Ó, Vini, ó, te amo. Aleluia. Deus é sempre bom, Deus é sempre bom. A gente pode cantar aquela última música? Por favor. Meu Salvador, sei pra sempre teu. Serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre Sabe, talvez você está desapercebido aonde Deus tem nos levado. E eu vou te dizer que esse local vai ser como uma grande fogueira, um grande incêndio, um grande fogo do Espírito Santo atraindo as pessoas. Pessoas serão curadas
instantaneamente. Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os cadeirantes, os mortos vão ressuscitar, famílias serão restauradas, os viciados vão entrar aqui e vão sair limpos, como se nunca tivessem usado nada. Mas isso vai se manifestar na unidade, no poder do fogo, do amor, porque eles têm tudo em comum. Porque eles têm tudo em comum. O nosso propósito é maior, o nosso reino é maior, o nosso Redentor é o maior. A nossa vida é uma novidade de vida. A gente não fica mais preso a ruso, a picuinhas, as coisinhas tão pequenas, porque você é livre. Meu salvador, serei pra sempre libertador, serei pra Se você entrou essa noite aqui e você não tem a certeza da sua salvação, se Jesus voltasse hoje, você não teria a certeza da sua salvação. Por algum motivo você se decepcionou, esfriou, machucou seu coração, não me interessa saber o motivo, e deseja se reconciliar nessa noite, eu gostaria que você fizesse um aceno com a sua mão assim, para que a gente pudesse orar com você. E se você não sente no seu coração que você está em paz com o Senhor, fala: eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa convicção de que eu estou em paz com o Senhor, e você deseja estar em paz e provar da paz que excede todo entendimento. Você até crê no Senhor, mas ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a sua noite. Essa é a melhor decisão da sua vida. Alguém? Faça um aceno com a mão assim, por gentileza, para que eu possa te visualizar e que a gente possa orar com você. Alguém que se afastou? Alguém que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém com alguma dor ou enfermidade? Ou que não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? O seu coração está em chamas. E você sabe que é com você que eu estou falando. Você sabe que você precisa se render ao amor do Senhor. E Ele vai te ajudar a liberar perdão, a mudar o rumo da sua história, a mudar os seus caminhos, a transformar a sua vida por completo, a sua vida por inteiro. Cadê você para que eu possa orar com você? E você ter a vida transformada e nunca mais ser refém, ser prisioneiro das circunstâncias, dos medos, daquilo que o diabo pode fazer e tem feito na sua vida. Então tá bom, não vou ficar fazendo constantemente o apelo, mas se você quiser falar comigo depois do culto, pode me procurar. Esse livro aqui, ver se eu não perdi nada aqui, deveria ser um livro que todos nós deveríamos ter acesso e ler.
do Rick Renner, meu amigo, meu brodinho. Você pode superar isso. Como confrontar, perdoar e seguir em frente? Aliança de sangue, E.W. Kenyon, o poder de suas palavras. Todos eles estão ali no Verbo Shop e eles serão poderosos para edificar a sua vida, para que você continue crescendo e amadurecendo em tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Amém, amém, amém. Nós temos um pedido de oração aqui. Miriam Adelina fará uma cirurgia amanhã. Vamos orar pela Miriam? Pai, nós te damos graças, Pai, e nós colocamos diante de Ti a vida da Miriam Adelina, e nós declaramos que será um sucesso, bem sucedido, assim como também ela pode ser surpreendida pelos médicos ao chegar lá, mas se porventura, de acordo com a medida da fé dela, nós declaramos que o Senhor irá conduzir a mão dos médicos e tudo ocorrerá de uma perfeita maneira e será uma recuperação sobrenatural. Nós blindamos a vida dela e nós declaramos que tudo já está feito e é um sucesso na autoridade do nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Pode se sentar, por gentileza. Você foi edificado?